Na minha primeira aula de teoria musical, um pensamento se instalou na minha cabeça que levou literalmente anos até que eu conseguisse pensar algo diferente. Naquele dia, a partir do momento em que o professor começou a explicar sobre a teoria musical, eu pensei imediatamente que aquele seria um assunto que eu jamais teria capacidade de entender. Ele começou a desenhar ali a tabela dos valores das notas e falar da mínima, semínima, fusa, semifusa, e começou a colocar 2, 4, 8, 16 na lousa. E eu comecei a perceber que aquele assunto que eu amava tanto, que era a música, se conectava de uma forma que eu não estava achando tão legal com matemática. E eu não sou uma pessoa que ia bem na escola nessa parte de matemática, estava ali sempre na média e pensei por um momento que poderia fugir dessa parte matemática na música e fui totalmente enganada. Naquela aula eu fui percebendo que para tocar, para entender sobre teoria musical, que era uma coisa que eu queria muito, eu precisava fazer as pazes com a matemática e entender um pouquinho sobre como ela ia se relacionar com a música. A partir daquela aula, veio um incômodo muito grande com a temática, com o tema teoria musical e tudo que envolvia a teoria musical, o solfejo, enfim, qualquer coisa que fosse relacionada à aula de teoria musical me gerava uma certa ansiedade. E naquela época a gente tinha aula de solfejo e foi apelidada carinhosamente de solfrejo, porque realmente era um sofrimento coletivo, aquele momento de ler as notas e perceber que eu não estava literalmente lendo, que eu estava memorizando aquele som e reproduzindo meio como um papagaio o som daquelas notas que eu não sabia ler, que eu não estava lendo, que eu estava só decorando para poder tentar performar na aula, mas estava falhando com grande notoriedade naquela atividade. E a partir dali, daquela aula, esse assunto gerou, além desse desconforto, ele gerou um interesse também e uma determinação de não desistir. Eu coloquei na minha cabeça que eu iria entender sobre teoria musical, que eu iria entender sobre música, custasse o que custasse. E depois de basicamente ali uns 7 anos entre cursos, aulas, coisas que eu baixava da internet, que eu pegava com outras pessoas, eu estava num curso de regência, estava fazendo o curso de regência na ETEC de Artes. E uma das professoras, um beijo, Silmara Fernandes, se hoje eu entendo um pouquinho de teoria musical, foi graças àquela aula. E nessa aula, ela entregou pra gente um desenho de um teclado, um pedaço de papel com um teclado desenhado. E eu achei aquilo meio infantil, meio bobo, sabe? Parecia que ela estava entregando pra gente um desenho para colorir e eu não estava entendendo muito o propósito daquela aula, até que ela começou a explicar sobre intervalos musicais. A partir daquela aula e da forma que ela explicou o assunto, eu comecei a fazer as conexões que eram necessárias para que eu entendesse aquele assunto. Porque até então, teoria musical parecia que eu estava no verso do Djavan, sabe? Aprender japonês em braille. Parecia que eu estava tentando aprender um assunto em um outro idioma que eu também não conhecia. E naquela aula, a partir daquela aula, os pontos foram se conectando e foi meio que eu gosto dessa analogia de parece que uma biblioteca inteira caiu em cima da minha cabeça. E aquele assunto entrou de fato. Então, todas as informações que estavam soltas nesses 7 anos que eu passei ali estudando música e vendo teoria, mas não entendendo, meio papagaiando, uma coisa ali, uma coisa lá. A partir daquela aula, as coisas se conectaram e fizeram sentido. Então, a partir da conexão, foi que eu entendi o assunto e aí consegui aplicar a teoria musical naquilo que eu estava tocando e entender a prática também pelo filtro da teoria musical. Então, muitas pessoas acham que quando você entende sobre teoria musical, você vai tocar menos, ou isso vai tirar sua criatividade. E eu penso justamente o contrário. Quando você entende teoria musical, você ganha
uma nova ferramenta, você tem uma nova habilidade, uma nova paleta de cores ali para você brincar, para você criar, porque você entende de uma coisa que na verdade é a base da música. Eu sei que tem diversos artistas que não estudaram formalmente música, que não estudaram a teoria musical, que não sabem nem o nome de uma nota, mas na minha cabeça não tem problema você não saber a teoria, porque de fato, se você escuta as músicas, a teoria ela está ali. Mesmo que você não aprenda a teoria de forma, né, acadêmica, ou num curso, ou num livro, se você escuta a música, você está de certa forma também aprendendo sobre teoria musical. E para mim foi muito sobre essa conexão desses dois universos que pareciam totalmente distintos e, e quando eu olhava principalmente para o mundo da teoria musical, eu pensava que eu jamais conseguiria entender sobre aquele assunto. E a partir daquela aula eu comecei a fazer essas conexões. Então, para mim, foi um momento de transição muito importante. E eu acredito que talvez você esteja num momento onde você queira ou voltar a tocar violão, ou então começar a tocar violão, e pensa também isso, que você nunca vai entender, você não, né, nunca vou entender isso aqui, nunca vou conseguir fazer isso aqui é muito difícil, é muito complicado, porque você tentou uma vez e aquilo pareceu, né, japonês em braille, e aí você travou, deu aquela travada no assunto. E tem um autor que eu gosto muito, é o Josh Kaufman, e ele tem uma teoria que é a teoria das 20 horas. Então, talvez você já tenha ouvido sobre a teoria das 10.000 horas, já até falei aqui sobre ela em algum vídeo. Mas a teoria das 20 horas, ela é muito mais palpável e muito mais possível. Porque basicamente ele fala que qualquer habilidade, aqui a gente vai falar sobre música, é capaz de você desenvolver um mínimo viável. Então, o que que é o mínimo viável de uma atividade? Então, se você vai tocar, é conseguir fazer ali dois acordes e uma música e uma batida. Esse é o mínimo viável dentro da música. Então, ele tem essa teoria das 20 horas, que você precisa acumular 20 horas de prática com um assunto para que você consiga fazer ali um mínimo. Alguma coisa que dê para você, tipo, apresentar para você mesma, né? Não é nem apresentar para as outras pessoas, mas apresentar para você mesma. E eu gosto muito dessa teoria, porque pensando numa divisão dessas 20 horas em um hábito possível, em uma rotina possível, é, já falei no começo do vídeo, né, que o meu forte não é a matemática, mas vamos fazer uma continha básica. Então, se você tem 20 horas e dividir por 20 dias, você vai conseguir esse mínimo. Se você tiver só meia hora, vai levar 40 dias. E possivelmente, se você for dividir isso em mais, né, em períodos menores, você vai dar uma esticada nesse tempo, mas nada que vai extrapolar um ano, por exemplo. Então, eu acredito que vale muito a pena você dedicar 5, 10 minutinhos do seu dia para uma atividade que você quer desenvolver ali como um hobby, algo para te distrair do trabalho, enfim, sair do mundo virtual e ter algo real ali, um instrumento no seu colo, ouvir o som, enfim, desplugar um pouquinho da internet. E esses 5, 10 minutinhos vão construir isso ao longo do tempo. Então, se você se dedica a esse período curto, ali em menos de um ano você vai ter esse mínimo viável, você vai conseguir tocar uma música, duas, três músicas dentro desse tempo. E de verdade, eu acredito que vale muito a pena essa dedicação, esse esforço e principalmente esse reconhecimento que vem de você. Do tipo, poxa, eu consegui fazer isso aqui, eu desenvolvi essa habilidade, eu consigo tocar essa música, eu sei tocar violão. Então, essa parte da identidade, de saber um assunto, de aprender um assunto, traz algo, uma satisfação que eu arrisco dizer que é muito diferente das outras satisfações que a gente tem de, né, de realizações do trabalho, de coisas pessoais, de marcos importantes ali da vida, porque é algo que fica com você, é algo seu, só seu, e que você construiu, você colocou, né, dentro da sua cabeça, você colocou ali dentro da sua mão. Eu sempre falo para as minhas alunas, né, que eu posso vir até aqui, desse ponto, né, daqui para frente, né, dessa outra metade do caminho, é você que tem que praticar para que essa habilidade seja sua. Então, apesar de viabilizar e estar ali junto nesse processo, é um processo muito individual, é algo muito particular.
E essa construção do conhecimento e da habilidade que vem junto com esse conhecimento é algo muito bonito de percorrer e de construir e que só você vai poder fazer por você. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Eu estou criando uma plataforma que se chama Musicamente Play. E nessa plataforma eu vou subir ali vídeos de pequenos tutoriais de músicas, onde você vai poder, com esses 5, 10 minutos por dia, entrar em algo direcionado, assistir e ir praticando ali diariamente, de uma forma leve, de uma forma descontraída, para que você consiga aí desenvolver essa habilidade, tocar as suas músicas e finalmente poder falar que sabe tocar. Se você considera entrar no Musicamente Play, dá uma olhadinha aqui no link da descrição e também no comentário fixado, que eu estou muito empolgada com essa nova fase e de proporcionar também esses vídeos e essa metodologia para quem sempre quis tocar, mas de repente achou que não tinha tempo, que não dava, enfim, essas outras coisas que a gente às vezes acaba colocando na nossa cabeça e que eu gostaria muito que não levasse anos para que você pensasse diferente como levou anos para mim. Então, espero você lá no Musicamente Play. Se você não quiser fazer parte, não tem problema. Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário com a sua história com a música, que eu vou adorar ler e responder também. Um grande abraço.